Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em você. Louvado seja Deus por mais um dia, que é realmente uma graça de Deus, quando nós despertamos e sabemos que temos mais um dia pela frente para fazermos o que puder de melhor, de acordo com os ensinamentos de Deus, e termos um dia e uma vida muito feliz. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje é dia 2 de junho de 2021 e o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. E diz assim: Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de refletirmos sobre essa passagem da Bíblia, vamos homenagear os personagens que deram a sua vida e muito fizeram pelo cristianismo. Trata-se de Pedro e Marcelino, que viveram no século IV. A carnificina contra os cristãos continuava com bastante intensidade. Era tempo do temido imperador Diocleciano, que não media esforços para perseguir aqueles que adotaram o cristianismo como religião. E Marcelino era um conhecido sacerdote. E Pedro, também sacerdote, tinha o dom do exorcismo. E juntos eles conseguiram muitas conversões, o que deixou naturalmente aqueles que eram contra bastante irritados. E assim trataram de denunciá-los e eles foram presos. E o encarregado de sua prisão era o diretor de um presídio chamado Artêmio. E eles ficaram sabendo que Artêmio tinha um problema com a filha que tinha possessão demoníaca. Eles fizeram Artêmio saber que poderiam livrá-la desses demônios caso eles se convertessem ao cristianismo. Mas Artêmio não lhes deu ouvidos. Conta-se que um anjo os libertou, eles foram até a casa de Artêmio e lá converteram a família e a filha ficou curada. De volta à prisão, eles foram soltos completamente por Artêmio, que passou a professar o cristianismo, deixou os trabalhos da prisão e passou a viver às escondidas, pois também passou a ser perseguido. Ele foi capturado junto com a família. Ele foi decapitado e sua esposa e sua filha foram mortas por sufocamento. Elas foram soterradas sob pedras. Pedro e Marcelino foram recapturados, condenados, e como já gozavam de muito prestígio e admiração por parte do povo, foi ordenado que fossem sacrificados numa floresta próxima chamada Selva Negra. E assim eles foram decapitados e ninguém ficou sabendo onde aconteceu esse fato. Com o tempo, porém, uma senhora muito bondosa, muito beata, chamada Lucila, descobriu o paradeiro dos corpos e deu a eles um enterro digno. Era o dia 2 de junho de 304, quando eles foram mortos, pouco antes de que o futuro imperador, chamado Constantino, promulgasse o Edito de Milão, que deu liberdade para que os cristãos professassem a sua fé
com segurança e tranquilidade. Ele mandou erigir uma igreja sobre os túmulos deles e depois, em 1751, os seus restos foram trasladados para a Basílica de São Pedro e São Marcelino em Roma, onde lá estão até os dias de hoje. Esses relatos sobre a história, a vida e a morte deles foi passada por um jovem chamado Dámaso, que depois tornou-se o Papa Dámaso. E ele presenciou esses fatos quando era muito jovem ainda. Como se pode ver, a maldade, a violência, a crueldade imperava desde aquele tempo e continua até hoje, quando nós vemos tantas mulheres serem mortas por crime de feminicídio, policiais matando pessoas presas justamente por causa de sua raça, ou mesmo mortes por qualquer motivo. Por isso peçamos a São Marcelino e São Pedro que roguem por nós, em especial tocando o coração daqueles que são tão violentos e que fazem tanta maldade contra as pessoas. E agora vamos então refletir sobre o Evangelho de hoje, que está em Marcos e que nos traz a possibilidade de uma reflexão profunda a respeito da ressurreição. Essa promessa de vida eterna, uma vida muito melhor que teremos após a passagem desta vida terrestre. E nós temos aqui mais um episódio no qual Jesus foi testado à exaustão. Aliás, a Bíblia relata várias passagens na qual ele é interrogado e colocado em situações para que ele responda e consiga atestar e provar aquilo que ele vinha defendendo e o fez durante toda a sua passagem pela terra. Desta vez, os saduceus, que era um grupo, era uma seita de judeus que viveu entre o século II a.C. e o ano 70 depois de Cristo, quando o Templo de Jerusalém foi destruído pelo general romano Tito. Após a destruição, apenas restou a parede ocidental do templo, a qual hoje é conhecida como Muro das Lamentações. E os saduceus eram simplesmente os encarregados de cuidar do templo, desde sua manutenção até cuidar das adorações, dos sacrifícios, enfim. E eles não acreditavam na ressurreição. E vieram então com essa história hipotética, elaborada, para testar Jesus a respeito desse assunto que ele pregava realmente com insistência. Uma mulher se casa e fica viúva e pelos costumes da época o irmão deveria se casar com ela para que se conseguisse a descendência. E segue a narrativa dizendo que todos foram morrendo em sequência e ela se casou com os 7 irmãos. E a pergunta que foi feita a Jesus: após a ressurreição, com quem ela vai ficar? Já que nessa terra ela se casou com os 7. E Jesus se vale de sua inteligência, seu conhecimento e sua rapidez de raciocínio e se vale também das Escrituras para dizer àquele povo o que realmente vai acontecer. E ele diz que após a morte não existiremos mais, não existirão relações familiares, de parentesco, de amizade, nada disso acontecerá. Nós seremos como anjos e viveremos muito mais próximos de Deus. Uma coisa muito bonita, não é? E essa promessa da ressurreição realmente nos anima, nos entusiasma nesta vida a vivermos dias felizes, lutar contra as dificuldades, sempre com muita fé em Deus. Mas é difícil às vezes para nós. Eu confesso que já houve tempo em que eu pensava assim: quando eu não estiver mais aqui, que bom, eu vou reencontrar com a minha mãe, com meu pai, com tantos amigos e parentes que já se foram. Mas não vai ser assim. Então fica a pergunta: para que nos apegarmos tanto às coisas materiais? E alguns até dizem: para que nos apegarmos tanto às pessoas? Um ponto um tanto quanto polêmico, admito. Mas eu creio que nesta vida devemos viver bem, amarmos uns aos outros, cuidar bem do próximo, dos nossos amigos, nossos familiares. Porque após essa vida não estaremos mais com eles. Estaremos com certeza muito melhor na presença e na proximidade de Deus. Mas nós, humanos, temos a tendência a materializar tudo aquilo que é espiritual. Tudo aquilo que é imaginário, aquilo que é um conceito, a gente tem a tendência de tentar fazer aquilo
de uma maneira que a gente possa enxergar de forma concreta. Somente o conhecimento da palavra de Deus, uma fé muito firme e uma crença infinita naquilo que nos foi proposto e ensinado para que a gente possa levar adiante essa vida, certos de que um dia estaremos na presença de Deus, numa vida bastante bonita. Proponho a você que reflita um pouco sobre isso, como é que você enxerga a ressurreição, como será a sua vida, o que você espera. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor ao saber dessa promessa de Deus. E está lá no livro de Moisés a afirmativa de que Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Portanto, nós viveremos eternamente. Fique na paz de Jesus, que Deus te proteja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero revê-lo com certeza na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um grande abraço a você e até lá.